Fala galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui. Então, cumprindo aquele prometido lá, a gente veio então gravar as aulas para vocês e vocês acompanhando o material que a gente está disponibilizando aí no Google Sala de Aula, vocês conseguem então, com o auxílio do vídeo agora, vocês conseguem acompanhar aquilo que está postado lá em formato PDF. Vocês conseguem acompanhar a aula numa boa, beleza? Mas já adianto aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, pode marcar aí nos comentários, perguntar para mim aqui no privado ou da maneira que vocês acharem melhor, beleza? Pessoal, antes de começar, eu queria agradecer o professor Gabriel Foguin, tá ali atrás das câmeras ali, né? Então a gente está fazendo aqui um mutirão aqui para gravar essas aulas para vocês. A gente está se ajudando para poder ajudar vocês, tá bom? Então, da mesma maneira que a gente está correndo atrás, a gente não está deixando vocês na mão, eu também gostaria bastante que vocês também levassem muito a sério esse contexto histórico todo que a gente está passando por aí, beleza? Então, bora lá. O assunto de hoje a gente vai falar sobre técnicas para a realização do exame parasitológico de fezes. A gente já teve a oportunidade de comentar isso na sala de aula, se eu não me engano, até não lembro se foi exatamente na turma do matutino ou na turma do noturno, a gente até já entrou nesse assunto. Porém, vamos recapitular aquilo que a gente vem falando. Então existe, de maneira geral, 5 técnicas bastante importantes no que diz respeito ao diagnóstico parasitológico de fezes. Então quando eu tenho a minha amostra biológica, material fecal. Essas técnicas foram as técnicas descritas por Hoffman, a gente vai falar aqui de sedimentação espontânea, Ritchie, eu vou falar de sedimentação com o auxílio de uma centrífuga ou centrífugo sedimentação, Willis, flutuação espontânea, Faust, flutuação por centrifugação e Berman Moraes, que é uma técnica que tem tropismo positivo, tanto para temperatura quanto para água. Então a gente chama de termohidrotropismo positivo para pesquisa de larvas, beleza? A gente vai uma por uma, vamos começar por Hoffman, que disparada é a melhor de todas essas técnicas. Então, mas antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no detalhe de cada uma dessas técnicas, é importante que a gente relembre a seguinte situação. Para todo o exame parasitológico de fezes, antes de eu fazer o procedimento técnico, eu tenho que verificar a minha análise macroscópica. Essa análise macroscópica, ela é seguida de coisas que o próprio nome já diz. É uma análise macro, é uma análise gigantesca em relação àquele material que eu consigo observar. Uma análise geral. E essa análise geral, a primeira coisa que a gente vai observar é a consistência. Qual que é a característica que esse material fecal apresenta? Será que são fezes líquidas, só água mesmo? Será que são fezes diarreicas? Será que são fezes pastosas? Se vocês quiserem, eu começo a falar aqui com o que parece. Quer ou não? Brincadeira, não vou falar, porque mais pessoas vão ver esse vídeo, tá bom? Fezes formadas e fezes endurecidas. Eu costumo dizer para vocês que o tipo de material fecal mais difícil de se trabalhar dentro do laboratório são aquelas fezes endurecidas, que todo mundo já deve ter observado, já devem ter visto, fezes do animalzinho lá, o cabrito, por exemplo, só as bolinhas. E aquilo ali é o material fecal mais difícil de se analisar dentro do laboratório. Por quê? É difícil a gente fazer a análise microscópica, preparar a técnica e para a gente chegar no final lá e fazer a análise microscópica. Beleza? Então, olha só. Além da consistência, a gente vai ter que analisar a cor. E aí essa questão da cor vai depender do laboratório que você trabalha, do laboratório que você levou sua amostra para ser feita essa análise. A cor, alguns laboratórios padronizam castanho, marrom, fezes de cor negra. Então, tem laboratório que padronizam apenas essas 3 cores. Mas eu tenho que também observar se existe algo que pode fazer uma alteração de cor. Por exemplo, alimento. O cara comeu fez uma alimentação que contesse beterraba no dia anterior. Certamente as fezes dele vai ter uma alteração de cor. Cuidado para não confundir isso com sangue. Alimento, coloração de alimento, tudo bem, ok? Agora, se for sangue, peraí, qual parasita que eu tenho que pensar? Qual parasita que pode estar causando uma hemorragia interna no meu paciente? Então a gente tem que levar isso em consideração. Tá? Existem medicamentos que também alteram a coloração do material fecal. Beleza? Odor. Gente, qual que é o odor de fezes? Odor de fezes. Então a gente costuma usar um termo científico chamado de sui generis. É cheiro daquilo que tem que cheirar. Se são fezes, vai ter cheiro de fezes, vai ter um odor característico de fezes. Detalhe, dependendo da patologia que o meu paciente apresenta,
esse odor ele pode ser mais acentuado ou não. A gente já falou isso também no dia do caso clínico de giardia. Por que o meu paciente com giardia tem um odor no material fecal um pouco mais característico? Porque se ele tiver com uma síndrome de má absorção, ele não está absorvendo nada, não absorvendo nada, o odor vai ficar um pouco mais acentuado. E por fim, a gente vai verificar a presença de alimento. Estou olhando lá o material fecal e estou vendo lá um carocinho de milho, um grão de milho. Então a gente tem que marcar isso lá na nossa ficha. Sangue, eu tenho que observar também se o meu paciente tem sangue ou não. Existe sangue visível nas fezes, a gente consegue, tá lá aquela mancha vermelha no material fecal, isso é sangue. E também existe o que a gente chama de sangue oculto. Então fezes de cor negra, existe a possibilidade de ter sangue nesse material fecal. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer um teste rápido, assim como é um teste de gravidez, a logística do teste. Então eu vou dissolver a minha amostra, colocá-la numa plaquinha. Se deu uma faixinha, o teste funciona. Se deu 2 faixinhas, o teste está positivo para sangue oculto nas fezes. Então quer dizer que tem sangue ali. E tendo sangue nas fezes, tem alguns parasitas que a gente deve levar em consideração, tá? O principal deles, ancilostomídeo, que vai competir com você pelo seu sangue, dentro do seu sangue hemoglobina, dentro da hemoglobina o ferro, tá? Então não dá sulfato ferroso se você tiver com ancilostomose. E por fim não, muco. Eu também já disse na sala de aula o que muco parece. Então muco lembra bastante uma espécie de um material, eu costumo dizer assim, que parece um catarro no meio do material fecal. Então isso é a característica de muco. E claro, a presença de vermes. Existe alguns vermes que podem ser observados a olho nu. Exemplo, se o paciente tiver com ascaris, o ascaris pode chegar a 30 a 60 centímetros. Se você não estiver enxergando isso no material fecal e o paciente tiver com isso presente no material fecal e você não estiver enxergando um parasita de 30 a 60 centímetros, seu problema não é intestinal, é na visão. Tá? Então, é outro tipo de situação que eu posso observar. Presença de um Enterobius vermicularis. Também já disse para vocês, é um verminho desse tamanhozinho, tá? Parece um corozinho de goiaba, só que é um verme. Tá? Um outro que a gente observa também, e isso me ajuda bastante no diagnóstico de diferenciação, se eu observar, por exemplo, a proglótide de tênia. Aí, se eu consigo ter acesso a esse fragmento do verme adulto, eu consigo levar isso para uma análise microscópica e dizer se é uma tênia saginata, o paciente vai ter ali uma tenise, um verme achatado na sua região intestinal que pode alcançar aí 15, 20, 30 metros. É o que vocês conhecem como solitária. Se eu consigo, nessa análise de diferenciação de proglótide, identificar que é uma proglótide de tênia solium, opa, peraí, pode existir um perigo um pouco maior. O paciente pode desenvolver uma nova parasitose. Que parasitose é essa? Na pior de todas as hipóteses, uma neurocisticercose. O que vocês conhecem, mas não podem mais falar, ovo de solitária na cabeça. Esquece isso. Neurocisticercose é o nome correto, beleza? Observei isso então de maneira macroscópica, tudo a olho nu. Eu vou anotar isso na ficha do meu paciente. Então eu vou anotar lá qual foi a cor, qual foi a consistência, qual foi as características macroscópicas que eu observei. E aí, geralmente, o médico solicita dessa maneira, PF. Exame parasitológico de fezes. Você escolhe a técnica que você vai utilizar. Na grande maioria das vezes se usa Hoffman, que é a que a gente vai começar por ela. Tá? Então, na grande maioria das vezes se usa Hoffman. Usando Hoffman, a Hoffman tem como princípio a sedimentação espontânea, ou seja, meu material fecal, a partir do momento que eu desenvolver a técnica, ele vai sedimentar num cálice por livre e espontânea vontade. Passou-se o tempo de espera, a gente vai fazer a análise. Para que serve? Qual a finalidade dessa técnica? Essa técnica ela é tão boa, ela serve para protozoários intestinais, para eumintos intestinais, sendo ovo, larva. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem um colega professor aí, famoso pra caramba, que diz o seguinte: dentro das escolhas de técnicas dentro do laboratório de análises clínicas, qual a melhor? Ele costuma dizer que é Hoffman e o resto. Então essa é disparada a melhor, mais barata, a gente também já comentou isso. Um exame desse no laboratório fica em torno de R$1, R$2 pro laboratório. É o custo desse exame para o laboratório, tá? Cálice é reutilizado, lâmina é reutilizada, lamínula é reutilizada. Então o que a gente não vai reutilizar aqui? Uma gota de Lugol, que ela vai embora, tá? Uma gota de Lugol que ela vai embora, e
A lamínula às vezes a gente joga fora também, mas tem laboratório que lava. Tá? Então é um exame super barato e o laboratório vai cobrar aí de você 25, 30 reais. Então aquela velha brincadeira que eu faço na sala de aula. Alguém precisa ganhar dinheiro mexendo com a merda dos outros. Tá? Então olha só, essa é a maneira, beleza? Então, uma vez que eu fiz a análise macroscópica, eu agora vou começar a preparar a minha técnica para eu fazer a minha análise microscópica e liberar o meu laudo para o meu paciente levar até o médico, tá? Então, olha só, chegou o material fecal para mim. Então, entenda que até o material fecal chegar no laboratório, então, da chegada do material fecal no laboratório para trás, o problema não é meu. O tipo de erro que pode ter aí é um erro pré-analítico. Ninguém vai fazer coleta de fezes assistida, né, gente? Você não vai entrar para uma salinha de coleta e coletar as fezes do seu paciente. Então, a maneira que ele coletou, isso pode interferir no meu resultado. E aí, isso não é um problema meu, profissional, lá dentro do laboratório. Isso é um problema no laudo que eu vou ter depois. Talvez eu vou estar liberando um laudo falso negativo, porque a minha amostra não veio coletada da maneira correta. Então, você que será dono de um laboratório, você que vai trabalhar no laboratório, vai ser o RT desse laboratório. Oriente o seu recepcionista, a sua recepcionista a passar a informação correta para o paciente. Porque se ela passar a informação correta para o paciente, certamente você não vai ter nenhum tipo de erro pré-analítico. Aí o que pode acontecer da chegada da amostra no laboratório para frente, aí o problema já é nosso. Tá? Então, uma vez que a amostra chegou, a gente já fez a análise macroscópica. Eu vou agora pegar esse volume, tá? E aí eu oriento que o paciente traga de 20 a 30 gramas de material fecal dentro desse coletor universal. Eu vou completar o volume desse coletor com água ou soro fisiológico, tá? Então eu vou completar aqui, em média, 3/4 do volume do frasco. Vou tampar o frasco e vou para uma pia e fazer uma agitação. Para quê? Para eu deixar esse material homogêneo. Então, uma vez que esse material está homogeneizado, eu vou fazer um processo de filtração, tá? Mas olha só, lembra daquela amostra que parece lá um cocôzinho de cabrito que eu disse lá no início? Pois é, aqui ela não vai dissolver. Então, a gente vai agitar e nada. A gente vai precisar de um auxílio aí de um bastão para que a gente consiga dissolver essa amostra. Uma vez dissolvido, a gente vai fazer um processo de filtração. Dentro do laboratório existem duas possibilidades. A minha peneirinha de filtração. Pode ser uma peneirinha daquelas de suco mesmo. Claro que você não vai usar para suco, mas depois disso, né? Mas uma peneirinha, você vai colocar uma gaze dobrada em 4, da maneira que você compra lá na farmácia. Coloca essa gaze por cima da peneira para você aumentar a sua superfície de contato. Uma outra alternativa que eu tenho é uma peneira descartável. Usei e joguei fora, chamada de tamiz. Vou de novo adicionar uma gaze dobrada em 4, aumentei a minha superfície de contato, não vai passar tanto detrito fecal. Fiz o processo de filtração, então eu vou virar todo esse material sobre o meu esquema de filtração e aqui no cálice esse material vai ir decantando, vai ir sedimentando. Eu tenho que esperar agora, a técnica exige que eu aguarde de 2 a 24 horas. Para que eu faça a minha análise microscópica. Olha só, então como é que é a rotina do laboratório? Chegou no laboratório, já preparei até aqui, logo de manhã. Deixei lá sedimentando, quando for após o almoço eu chego e monto a minha lâmina e vou para a parte de microscopia. Então a gente deixou aí o período entre 2 e 24 horas para a gente fazer a análise. Por que não posso fazer antes de 2 horas? Porque ainda não deu tempo de todos os possíveis parasitas, a morfologia de todos os parasitas que ali estavam presentes sedimentarem. E por que não após 24 horas? Porque aí você vai ter um número de detrito fecal muito alto. Isso pode atrapalhar a sua visualização na hora que você for para a microscopia. Beleza? Então passou 2 horas, de 2 a 24 horas, a gente vai pegar uma pipeta de Pasteur. Peguei essa pipeta, vou apertar ela, levar ela em contato lá com o meu sedimento, lá no fundo do cálice, e deixar com que esse sedimento entre para dentro da pipeta. Quando esse sedimento estiver na pipeta, eu vou gotejar uma gota do sedimento numa lâmina, vou adicionar uma gota de Lugol, vou fazer uma homogeneização com a lamínula, homogeneizei, eu vou colocar uma lamínula por cima e aí eu vou para a microscopia fazer a minha varredura, certo? Então olha só.
Na microscopia, a varredura, ela tem que ser feita em toda a lâmina. Diferente daquilo que eu comentei com vocês lá na aula de hemato. Por exemplo, o professor lá de hemato vai ensinar vocês a fazerem um hemograma, e aí dentro do hemograma tem uma contagem diferencial de leucócitos. Então ele tem que contar 100 células. A hora que ele contou 100 células, beleza, ele não precisa ficar mais olhando aquela lâmina. Nós não. A lâmina de parasitologia ela tem que ser observada por completo. Então a gente vai começar lá num cantinho da lâmina, e vai seguir fazendo a varredura na lâmina toda, tá? E detalhe, eu posso observar aqui a presença de um parasita, de 2 parasitas, de 3 parasitas ou quantos parasitas o meu paciente tiver. O meu paciente ele não está restrito a ter um único parasita. Então ele pode ter o que a gente chama de poliparasitismo. Posso ter aqui 5, 6, 7, 10 parasitas diferentes. Tudo bem que meu paciente estaria ruim pra caramba, né, gente? Mas é uma possibilidade que existe. Uma outra coisa que vocês têm que deixar estarem cientes para sempre isso é que parasitologia não é autoimune, né? Tive a doença e agora nunca mais vou ter. Não. Teve uma vez, você pode ter de novo se você não mudar os seus hábitos. Beleza? E no microscópio, a gente vai observar. Primeiro, eu vou focar. O canetão tá ruim. No próximo vídeo eu já troco o canetão, tá? Então eu vou fazer o foco na objetiva de 4 vezes. A partir do momento que eu fizer o foco, eu posso fazer a varredura na de 10 vezes. Eu, particularmente, tenho uma afinidade com o microscópio. Eu domino bem aqui. E outra, tenho uma afinidade com a morfologia de todos os parasitas. Talvez não é a afinidade que vocês ainda têm. Então, eu aconselho vocês a fazerem a varredura na objetiva de 40 vezes. Achou algo suspeito, pega o seu atlas e vai confirmar aquilo que é. Vamos supor que o meu paciente tenha lá... Vou trocar o canetão aqui. Vamos supor que o meu paciente tenha lá presente aqui um cisto. Ficou estranho, mas um cisto de giardia. Eu vou lá identificar no laudo, presença de cisto de giardia lamblia. Lembrando que nomenclatura, sempre o primeiro nome iniciado com a letra maiúscula. Então, giardia lamblia. E nós temos a obrigação de sublinhar quando nós estivermos escrevendo. Por quê? Primeiro que a gente não escreve em itálico. Segundo que a gente não escreve em negrito. Então, para caracterizar, eu preciso sublinhar, eu preciso grifar o nome do meu parasita. Então, nesse caso, seria um cisto de giardia lamblia. O meu paciente ia chegar com um laudo médico, ia chegar com o meu laudo lá no hospital. A hora que ele for fazer a consulta, o médico ia olhar aqui, cisto de giardia lamblia. Então, ele está com qual doença? Qual mesmo? Fala aí. Amebise? Não, gente. Giardíase, lembra? Nome do parasita e nome da doença, ó, sempre um do ladinho do outro, beleza? Então o médico iria ter um perfil diagnóstico do meu paciente que está com giardia lamblia, então ele está com uma giardíase. O médico ia prescrever para ele metronidazol, daqui a pouco esse paciente não tem giardia mais, beleza? Galera, então essa é a técnica de Hoffman, beleza? A gente já volta com a técnica de Hitch, beleza? Fala galera, estamos de volta. Então a gente já faturou, né? Que nem o Raul Gil, a gente foi faturar e já voltou. Então olha só, agora vamos falar da técnica de Hitch. Então Hitch, ele fez um procedimento para tentar melhorar a técnica de Hoffman. Claro, se eu estou tentando melhorar uma técnica, muito provável ela vai sair mais cara. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração quando eu for oferecer esse tipo de técnica para o meu paciente quando ele chegar no laboratório. Tá? Ó, Hoffman é R$25, R$30, para eu fazer pela técnica de Hitch é R$40, R$50. Então isso tem que ser levado em consideração sim, tá bom? Então olha só, análise macroscópica, a mesma coisa, tá? Então a gente tem que levar em consideração todos aqueles parâmetros, consistência, cor, odor, presença de alimento, sangue, muco e vermes. Então tudo isso a gente tem que anotar na nossa ficha. E aí, chegou para mim lá agora o pedido do médico veio. Exame parasitológico de fezes pela técnica de Hitch. Pela técnica de Hitch, eu sei então que essa técnica tem como princípio sedimentação por centrifugação. Então tem que levar isso em consideração. Então agora o meu exame já vai sair mais caro. Não vai só sedimentar,
Eu também tenho que centrifugar para fazer uma separação daquilo que é sedimento daquilo que é sobrenadante. A gente vai analisar nesse caso o sedimento, beleza? Então, primeira parte exatamente igual. Então a gente fez a análise macroscópica, fiz a homogeneização da minha amostra, tá? Homogeneizei a minha amostra. Eu vou fazer o processo de filtração, assim como a gente fez na técnica anterior. Só que aqui, a partir do momento que eu fiz a filtração, eu iria esperar de 2 a 24 horas para que a gente fizesse a lâmina e aí a partir da lâmina a gente fosse para a microscopia. Agora, se eu fizer HIT, eu vou fazer filtração, terminei de filtrar, não vou esperar tempo nenhum e vou transferir do cálice para um tubo cônico de centrífuga entre 10 a 15 ml desse material que está aqui. Então, olha só, de 10 a 15 ml aqui a gente vai centrifugar. Então, quando eu vou centrifugar, vocês lembram lá da aula de química, né? Não tem nada a ver com parasito, mas vamos lá. Quando a gente centrifuga, vai ficar o sedimento aqui embaixo. Na aula de química a gente não chamava de sedimento, a gente chamava de precipitado. E aqui em cima vai ficar o meu sobrenadante. Para que se usa centrífugo então? Exatamente para eu separar sólido daquilo que visualmente é líquido, não necessariamente será, tá? Então, centrifuguei. Quantas vezes eu tenho que centrifugar, professor? Quantas vezes, Marcinho? Eu preciso levar lá na centrífuga. E qual é a rotação que eu preciso? 650 RPMs, então 650 rotações por minuto. Qual o tempo de centrífuga? Entre 2 e 3 minutos. Quantas vezes eu tenho que centrifugar esse tubo que eu preenchi ele com o material filtrado das fezes? Tá? Quantas vezes eu preciso centrifugar? Quantas vezes for necessário até o meu sobrenadante, a minha parte visualmente falando líquida, ficar basicamente transparente. Quando ela ficar transparente, eu vou desprezar isso numa pia que é própria para isso ou num vaso sanitário e vou ressuspender o meu sedimento. Assim como o Chose falava para vocês lá, ressuspender o sedimento, o precipitado. Então, dessa maneira. Quando eu fizer isso, eu vou adicionar 2 ml de formol a 10%, tá bom? Então, colocando 2 ml de formol a 10%, ressuspendi a minha amostra, eu vou completar 10 ml, então eu vou adicionar mais 8 ml de formol a 10% e deixar esse tubinho em repouso por 5 minutos. 5 minutinhos em repouso, em seguida eu vou adicionar 3 ml de éter ou acetato de etila. Lembra que eu perguntei para vocês para que era utilizado o éter? E aí, já anotaram a resposta? Já pesquisaram para que serve o éter ou acetato de etila? Que eu havia perguntado isso para vocês na última aula. Então, olha só. O éter ou acetato de etila vai ser adicionado logo após o formol, também conhecido como formalina, 10%. Eu vou colocar o éter ou acetato de etila, tampar o meu frasco, vou rosquear ele e vou agitar vigorosamente por 30 segundos. Aí agora é uma agitação assim. Então não é mais como o Chose dizia, não é mais como o Gabriel dizia, tá? Agora é assim, beleza? Tô zoando aqui meus colegas de sala de aula, beleza, gente? Então olha só, quando eu fiz essa agitação, o éter ou acetato de etila tem como função detergente. Então, o que ele vai fazer? Lavar o meu material fecal, destruir todas as moléculas de gordura que poderia, de certa maneira, interferir na minha análise visual lá no microscópio daqui a pouco. Então, é para isso que serve o éter. Terminei, aí agitei lá vigorosamente, eu vou centrifugar isso novamente. Quando eu centrifugo, a gente vai ter de novo uma separação. Sobrenadante, aí aqui vai estar dividido em 3 fases. Sedimento lá embaixo, formol aqui intermediário e éter com gordura e sujeira do material fecal aqui na fase superior do meu tubo de centrífuga. Vou ir no vaso sanitário ou na pia e desprezar todo esse material, deixando lá dentro do tubinho só o sedimento. Vou agora com uma pipeta pegar uma gota do sedimento, coloquei aqui na lâmina, uma gota de Lugol, fiz a homogeneização, coloquei a lamínula e vou para o microscópio da mesma maneira que a gente observou na técnica anterior.
Essa técnica ela é muito bacana para pesquisa de ovos mais pesados. Por exemplo, eu poderia encontrar aqui... Nossa, tá horrível esse desenho, deixa eu tentar melhorar. Eu poderia encontrar aqui, no meu material fecal, esse ovo. E aí qual era o diagnóstico que eu tinha que mandar para o médico? Olha lá, um ovo, é até pleonasmo, né? Um ovo oval, né? Então a morfologia aqui é um ovo, ele tem uma membrana mamilonada, assunto das nossas próximas aulas, o caso clínico referente a esse parasita. Esse parasita é o que vocês conhecem popularmente como lombriga, mas você não vai escrever no laudo do paciente, o paciente está com lombriga. Você vai escrever, o paciente apresenta ovo fértil de ascaris lombricoides. Então, meu paciente tem qual doença? Ascaridíase, beleza? E se eu liberar lá o laudo, visualizei isso aqui no microscópio. Um ovo que tem uma espículazinha aqui no final. Tem uma espículazinha aqui embaixo. É um ovo de esquistossomose, um ovo que causa esquistossomose. Então é um ovo de Schistosoma mansoni. Beleza, galera? Então olha só, a gente só vai reformular o desenho aqui e a gente já volta com a técnica de Willis, tá bom? Até já! Fala, galera, estamos de volta. Então olha só, agora a gente vai falar um pouquinho da técnica de Willis. Vocês viram aí no slide, acho que o terceiro parágrafo do primeiro slide que diz respeito à técnica, diz o seguinte, é uma técnica padrão ouro lá na medicina veterinária, beleza? Na medicina humana, gente, cá entre nós, não é uma técnica bastante utilizada não, tá bom? Então olha só, porque aqui existe uma particularidade que o parasita tem que ter. Primeira delas, ele precisa flutuar. Segunda delas, ele precisa aderir ao vidro, que no caso o vidro é a minha lâmina. Então o parasita precisa flutuar e ainda aderir ao vidro. E nem todos os parasitas têm essa característica. Geralmente é utilizada para ovos leves, desenhei aqui alguns, ovos de enteróbios vermiculares, oxiúridos, ancilostomide, trofozoito e cisto de giardia lamblia, beleza? Como é que é a técnica? Chegou o material fecal para mim no laboratório, já fiz aquela análise macroscópica que a gente já falou, e agora eu vou completar o meu volume do frasco com água ou soro fisiológico, até aquele momento que você pensa assim, se eu colocar uma gota a mais de água ou de soro, vai derramar tudo. E aí, quando está bem completo o meu volume, eu vou pegar uma lâmina, vou identificar essa lâmina com as iniciais do meu paciente, o número de registro dele aqui dentro do laboratório. A lâmina geralmente tem uma parte fosca aqui, que é justamente para isso. Vou colocar essa lâmina sobre esse frasco e deixar ela ali, 20 minutos. Então, 20 minutos. 20 minutos, quando terminar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a lâmina está aqui, né, sobre o meu frasco. Eu vou pegar a lâmina e fazer isso, virar a minha lâmina de uma vez. Tá? Então, quando eu viro a minha lâmina de uma vez, eu vou aproveitar aquela parte que estava em contato com o material fecal, adicionar uma gota de Lugol, fazer a homogeneização e ir para o microscópio fazer a varredura, como a gente tem explicado em todas as outras técnicas que já foi. Então, o procedimento técnico de varredura é exatamente o mesmo. Aqui, se a gente comparar lá com Hoffman, vai ser uma técnica que tem menos sedimento fecal do que Hoffman, tá? Até porque aqui a gente saiu da sedimentação e foi para a flutuação. Dica: é uma técnica não tão eficaz assim. Talvez de todas as técnicas que existem, essa é a técnica que mais falso negativo se libera com ela. Por quê? Eu estou dependendo de características do parasita. A técnica não está me influenciando em muita coisa. Tudo bem que é um exame rápido. 20 minutos, 25 minutos eu tenho um resultado para o paciente. Só que talvez eu tenha um resultado que não era o que ele... Talvez era o que ele esperava, porém não é o resultado verdadeiro. Né? Então não é um resultado verídico, vamos dizer assim. Objetivo de 4, 10 e 40 vezes. Jamais, quando você estiver utilizando lâmina oriunda de material fecal, você vai utilizar objetivo de 100 vezes e óleo de imersão. Pessoal, misturar óleo com material fecal vai ficar legal o seu objetivo depois, né? Então, galera, olha só. Então, o Willis é isso. Princípio da técnica, flutuação simples. Geralmente aqui é uma técnica utilizada para ovos leves
e cistos e trofozoítos de protozoários, tá bom? A gente agora vai recapitular aqui para a gente fechar com Fausto e Berman Moraes e a gente finalizar a aula.